Tíbica, graça e paz, meus irmãos, que alegria estar aqui mais uma vez para a gente aprender juntos sobre a palavra do Senhor. Estamos nessa série de mensagens entre lágrimas e louvores, a esperança que nasce nos Salmos. A gente tem visto que o livro de Salmos, ele ocupa um lugar único nas Escrituras. Diferentes dos livros históricos que nos mostram o que aconteceu, ou das cartas que nos ensinam o que devemos fazer, os Salmos carregam essa característica peculiar de mostrar o que acontece dentro do coração. Eles são a coleção de cânticos, orações e poesias do povo de Deus. Como eu disse aqui no primeiro episódio, eu gosto de falar que os Salmos é o Spotify, né? Se a gente for trazer para os nossos dias, do povo do Senhor. Músicas, canções lindas, escritas ao longo dos anos por homens como Davi, os filhos de Corá, Asaf, Moisés e outros servos do Senhor. Alguém já disse que se o restante da Bíblia fala conosco, os Salmos, eles falam por nós. Não existe emoção humana que não esteja retratada nesse livro. Quando você estiver alegre, você encontrará um salmo que dará voz ao seu louvor, à sua alegria, à sua felicidade. Quando você estiver sofrendo, você vai encontrar um salmo que compreenderá a sua dor também. Quando você estiver com medo, você vai encontrar um salmo que fortalecerá a sua fé. E quando você estiver desanimado, você vai encontrar o salmo que apontará esperança para a sua alma. No primeiro episódio, nós aprendemos a como lidar com o desânimo, baseado no Salmo 42. No segundo episódio, que foi semana passada, nós aprendemos a lidar com a culpa, baseado no Salmo 51. E todos os episódios da série já estão lá no nosso canal no YouTube. Se você perdeu algum, vai lá, passa que está tudo organizado lá na nossa playlist dessa série de mensagens, tá bom? Hoje eu quero convidar você a estudar um dos salmos mais conhecidos e lidos de todos os tempos e aprender a como lidar com as incertezas da vida. Esse é o tema de hoje, como lidar com as incertezas da vida. E essa é uma verdade que ninguém pode negar. A vida, ela é cheia de incertezas. Todos nós convivemos com perguntas sem respostas. Será que vai dar certo? Não sei. Será que eu vou conseguir? Será que a porta vai abrir? Será que esse emprego vai ser meu? Será que eu vou suportar e eu vou aguentar essa enfermidade? Será que o meu casamento vai melhorar? Será que o meu filho voltará para os caminhos do Senhor? Será que eu terei forças para continuar? Será que Deus está ouvindo as minhas orações? São perguntas que em algum momento da vida nós já fizemos ou iremos fazer. E é exatamente nesse ponto que muitos de nós lutamos. Por quê, irmãos? Porque quando nós não temos respostas, nós somos tentados a viver preocupados, inseguros. Quando não temos garantias, nós somos tentados a viver ansiosos. Quando não enxergamos o que vem pela frente, nós somos tentados a viver com medo. Está escuro, eu não estou vendo o que vem pela frente, eu não enxergo nenhuma luz no fim do túnel. Isso traz medo para o nosso coração. E então surge a pergunta: como viver em meio a tantas incertezas? Como é que a gente descansa quando a gente não sabe o que vai acontecer? Como continuar caminhando quando existe mais perguntas do que respostas? E é exatamente para essas pessoas que vivem essa realidade que o salmo que nós iremos estudar foi escrito. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em um texto que já atravessou guerras,
perseguições, crises econômicas, enfermidades, gerações, um texto que foi sussurrado por cristãos à beira da morte, um texto que já secou lágrimas de incontáveis pessoas ao longo da história, um texto tão conhecido que muitos conseguem até recitá-los sem sequer abrir a Bíblia. Mas talvez hoje você o ouvirá de uma forma que você nunca ouviu antes. E esse é o meu convite para você hoje à noite. Eu sei que você já conhece esse salmo, eu sei que você já leu esse salmo, mas eu quero convidar você a aprender esse salmo, a ouvir esse salmo de uma forma como você nunca ouviu. Porque por detrás de palavras tão familiares, existe uma verdade capaz de transformar a maneira como nós enfrentamos as incertezas da vida. Eu estou falando do Salmo 23, por favor. Salmo 23. As músicas já deram algumas pistas, né, para a gente. Cantamos muitas músicas que falam sobre esse salmo. Salmo 23. Eu quero tentar fazer uma coisa com vocês hoje aqui. Será que a gente consegue ler junto esse salmo? Salmo 23. Mas assim, ler bonito, sabe? Respeitando as vírgulas, os pontos finais, né? Lendo bem bonitinho, bem alto, para quem estiver passando lá na frente ouvir a gente lendo, tá bom? Eu vou pedir para o pessoal da mídia passar para mim, por favor, que eu vou ler aqui no meu computador para eu não me perder também, tá bom? Quero fazer bonito aqui. Vamos lá? Vamos juntos? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para... Amém? Coisa linda! Muito bom! Amém, amém. Então hoje nós vamos refletir sobre como vencer as incertezas da vida. E eu acho esse salmo tão lindo, tão incrível, tão profundo, que eu vou dividir em duas partes, tá bom, irmãos? Hoje nós vamos ficar só com a primeira parte, assim a gente consegue se aprofundar um pouquinho mais. Como vencer as incertezas da vida? Essa é a resposta que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. As incertezas da vida são vencidas quando confiamos na provisão do pastor. As incertezas da vida são vencidas quando confiamos na provisão do pastor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Uma das coisas mais impressionantes no Salmo 23 é que Davi, ele escolhe uma imagem extremamente simples para falar sobre Deus. Ele poderia ter dito: o Senhor é o meu rei. E sim, Deus, ele é rei também. Ele poderia ter dito: o Senhor é o meu general, nosso general. E Deus é o nosso general. Ele poderia ter dito: o Senhor é o meu juiz. E Deus é o juiz de toda a terra. Mas Davi, ele escolhe dizer: o Senhor é o meu pastor. Por quê? Por que Davi usa a figura do pastor para definir para nós quem é Deus? Porque quando eu olho para esse salmo,
Eu imagino alguém perguntando para Davi: Davi, por favor, diante das suas experiências com Deus, como você define o Senhor? Então eu vejo Davi definindo: Ele é meu pastor. Ele é o pastor. E isso é interessante porque essa imagem de pastor, ela aparece em toda a Escritura. Abraão, Isaac e Jacó eram pastores. Moisés cuidou de ovelhas durante 40 anos no deserto. O próprio Davi, que escreveu esse salmo, ele passou boa parte da sua juventude cuidando do rebanho do seu pai. Mais tarde, os profetas descreveram Deus como o pastor de Israel. E séculos depois, Jesus, ele diria: eu sou o bom pastor. Então, a figura do pastor, ela atravessa toda a história da redenção nas Escrituras. Ela é muito importante para a gente entender como é que funciona essa caminhada nossa com o Senhor. Mas para a gente entender, né, melhor a beleza dessa declaração, nós precisamos entender um pouquinho mais sobre o que é ovelha. Porque se existe pastor é porque existe ovelha. E uma coisa não existe sem a outra. Ao contrário do que muitos imaginam, a ovelha, ela não é um animal conhecido por sua inteligência. O pastor Davi já deixou isso claro para a gente. Ovelha é um bicho burro, né, pastor? Palavras do pastor Davi, né? Ovelha é um bicho ignorante, bobo, bobinho demais, sabe? Inocente demais. Ela não é conhecida por sua força, por sua capacidade de sobrevivência, pelo contrário, né? Tem um autor que eu gosto bastante, o Philip Keller. Ele foi pastor de ovelhas, inclusive, e ele escreveu um livro bem clássico chamado Um Pastor Olha para o Salmo 23. E ele afirma que as ovelhas são totalmente dependentes do pastor. Elas possuem pouca capacidade de orientação. Se perderem, dificilmente encontrarão um caminho de volta. As ovelhas, elas não possuem mecanismos naturais de defesa. Elas não conseguem se defender de ninguém, nem do mosquito elas conseguem se defender. As ovelhas não possuem isso, né? Elas não correm. A ovelha não corre. Ou seja, não tem como fugir. Ovelha não tem garra, não tem presas. Ou seja, uma ovelha sozinha é extremamente vulnerável. E ovelha sozinha é sinônimo de game over, acabou, já era, não tem solução. Talvez seja exatamente por isso que a Bíblia, ela nos compara a uma ovelha. Os orgulhosos vão ficar se coçando nessas horas, né? Mas os humildes vão confessar: eu sou exatamente assim. Exatamente assim. Nós gostamos de pensar em nós mesmos como fortes, independentes, autossuficientes. Mas, irmãos, convenhamos, basta uma crise chegar para a gente perceber que nós somos frágeis. E frágeis demais. Basta uma enfermidade, uma perda, uma decepção ou uma notícia inesperada para toda a nossa autoconfiança desmoronar. Isaías, ele declarou: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Isaías 53, 6. Como ovelhas, nós somos dependentes. Como ovelhas, nos perdemos facilmente. Como ovelhas, nós precisamos desesperadamente de um pastor. É por isso que a primeira frase do Salmo 23 é uma frase tão poderosa, profunda, linda, poética. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Observe que Davi, ele não diz: o Senhor é um pastor. Nem diz: o Senhor é o pastor de Israel. Ele diz: o Senhor é o meu. É o meu pastor. E a palavra meu
muda tudo. Absolutamente tudo. A fé bíblica não é apenas conhecer verdades sobre Deus, é pertencer a Deus, é ser de Deus. Davi não fala de Deus como alguém que ouviu falar. Ele fala como alguém que caminhou com Ele, que conhece Ele intimamente. Como é que alguém pode definir Deus de uma forma tão profunda, tão singela, tão bonita, sem conhecê-lo? Davi faz isso porque Davi tem intimidade com o Senhor. É como se Davi dissesse: aquele que governa o universo também cuida de mim. Aquele que sustenta as estrelas também sustenta a minha vida. Aquele que conduz a história também conduz os meus passos. O Senhor é o meu pastor. É o meu. E esse meu aqui não é o meu de egoísmo, não é o meu de um ego centrado, não. É o meu de pai. É o meu de carinho, de estar perto. De convicção. Charles Spurgeon, ele comentou esse versículo dizendo: não basta saber que o Senhor é um pastor. A verdadeira alegria está em poder dizer: o Senhor é o meu pastor. Não basta saber que o Senhor é um bom pastor. Não basta. Não é suficiente. E isso nos leva a uma pergunta muito importante hoje à noite. Eu quero que você que está aqui presente pense nisso, você também que nos acompanha através da live. Me responda com sinceridade, meu irmão e minha irmã. O Senhor é o seu pastor? De fato, o Senhor é o seu pastor. E preste atenção, eu não estou perguntando se você acredita que Deus existe, não é essa a pergunta. Eu não estou perguntando se você frequenta uma igreja, eu sei que você vem aqui. Eu não estou perguntando se você conhece alguns versículos da Bíblia. A pergunta que eu estou fazendo para você, e talvez essa seja a pergunta mais importante que alguém possa te fazer. O Senhor é o seu pastor? Porque existe uma grande diferença entre admirar o pastor e pertencer ao pastor. Existe uma grande diferença entre conhecer informações sobre Deus e caminhar com Deus. São coisas muito diferentes. Quando Davi diz: o Senhor é meu pastor, existe intimidade nessa declaração. Existe pertencimento nessa declaração. Existe relacionamento nessa declaração. A pergunta é: você pode fazer a mesma afirmação hoje? Você consegue fazer essa afirmação hoje? Você pode olhar para a sua vida e dizer com sinceridade: o Senhor é o meu pastor. Porque somente quem pertence ao pastor pode descansar nas promessas do pastor. Não, essa palavra não é para todos. Como assim, pastor? Explica melhor esse negócio. Nada falta para quem é ovelha do pastor. A gente se sente satisfeito e completos quando somos ovelhas do pastor. Quem não é ovelha não tem essas palavras como promessas para ela, para você. Por isso eu pergunto: o Senhor é o seu pastor? Somente quem segue o pastor pode confiar na sua direção. Somente quem conhece o pastor encontra segurança quando as incertezas da vida, elas aparecem. E aparecem o tempo todo. Talvez o motivo de tantas pessoas viverem dominadas pelo medo das incertezas da vida é porque estão tentando atravessar a vida sozinhas. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de ninguém para dizer para onde eu tenho que ir. A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Talvez você não diz isso, mas as suas atitudes sim.
o Senhor não é o seu pastor. E muita coisa te faltará. Mas a boa notícia do Salmo 23 é que existe um pastor disposto a nos conduzir, a cuidar de nós, a nos proteger e a nos sustentar. E a grande questão dessa noite não é apenas se você conhece o Salmo 23. A grande questão é, você conhece o pastor do Salmo 23? Eu quero que você fique com essa pergunta martelando na sua mente aí, na sua cachola hoje à noite, o tempo todo. Isso é o mais importante. Agora vamos continuar. E a gente só vai ficar aqui nessa parte hoje. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então vamos esmiuçar um pouquinho cada uma dessas partes. Davi, ele continua, de nada terei falta. Quando ele termina então de dizer, o Senhor é o meu pastor, ele diz, de nada eu terei falta. E essa talvez seja uma das frases mais mal interpretadas de toda a Escritura. Por quê? Porque Davi, ele não está afirmando que nunca enfrentará dificuldades. Não é isso que Davi está afirmando. A gente sabe que alguns versículos depois, ele diz que vai estar atravessando pelo vale da sombra da morte. Também Davi não está dizendo que Deus dará tudo o que ele deseja, o que ele quer. O que Davi está dizendo é muito mais profundo do que isso, irmãos. De nada terei falta. Deus vai me dar minha casa, Deus vai me dar o meu carro, Deus vai me dar um namorado, um marido. Esse Deus é maravilhoso. Ele nada vai deixar faltar na minha vida. Errado. Você interpretou esse texto errado. Em outras palavras, Davi está dizendo, porque eu tenho o pastor, eu possuo aquilo que é mais valioso. Ele me satisfaz de tal forma que eu não preciso de nada além do que ele. Tim Keller, ele costumava dizer algo muito próximo disso. Se um dia tudo o que você tiver for Deus, você descobrirá que Deus era tudo o que você realmente precisava. O problema é que muitas vezes nós acreditamos que nossa paz depende de algo além do pastor. Além de Deus. Se eu conseguir aquele emprego, vou ficar tranquilo, vou ficar em paz, vou ficar feliz. Se eu conseguir melhorar o meu casamento, vou ficar tranquilo, vou ficar em paz, vou ficar feliz. Se eu comprar aquela casa, se os meus filhos resolverem os seus problemas, eu vou ficar feliz. Se a minha saúde voltar, então eu serei feliz. Mas Davi nos ensina que a paz não nasce quando conquistamos aquilo que desejamos. A paz nasce quando descobrimos que Deus é suficiente. Basta. Ele me completa. Ele me satisfaz. Quem tem Deus pode perder muitas coisas. A gente vê isso na história de muitos personagens bíblicos. Mas quem tem Deus nunca perde aquilo que é mais importante. Nunca perde aquilo que é mais valioso. Nunca perde aquilo que de fato precisa. E é exatamente aqui que surge o primeiro cenário do Salmo. Se você perceber, o Salmo 23, ele está recheado de cenários, e eu quero destacar 3 cenários nessa mensagem, tanto hoje como na semana que vem. E o cenário que eu quero destacar aqui para você é que Davi, ele nos leva aos campos verdejantes. Campos verdejantes. Os campos, eles representam os momentos em que Deus sustenta.
Deus alimenta, Deus restaura e cuida das suas ovelhas. Os campos nos lembram da primeira promessa do Salmo 23. E qual que é essa promessa? Provisão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Provisão. O nosso Deus é o Deus que provê. Porém, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Essa provisão que Davi está dizendo aqui, ela vai muito além do sustento material. Porque essa é a primeira interpretação que a gente faz. Deus vai me dar dinheiro, Deus vai me dar emprego, Deus vai me dar casa, Deus vai me dar isso, aquilo, outro. Mas isso aqui vai muito além. Davi, ele nos ensina que Deus, ele provê direção para quem está perdido. Você já passou por isso antes? De estar perdido, sem saber para onde ir, sem direção na vida, o que eu vou fazer? E quando você encontra alguém que te dá uma luz, isso traz uma sensação libertadora. Isso traz paz. Eu não sei se você já se perdeu numa viagem e não sabia para onde ir, e você pede informação para onde e fala, rapaz, eu não sei não, desculpa aí, não vou poder te ajudar. E você está longe de casa, você está longe do seu destino, você não sabe o que fazer, e de repente chega alguém e fala bem assim, eu estou indo para lá, me segue que eu vou te levar até a entrada. Obrigado. O bom pastor do Salmo 23, ele provê direção. Você não sabe para onde ir. O nosso bom pastor, ele sabe a direção perfeita para você ir. Mas ele também provê descanso para quem está cansado. Essa série, ela começou baseado nesse sentimento de cansaço, de desânimo, de tristeza. Antes a gente chegava até o final do ano para dizer, eu estou cansado, estou no limite. A gente está na metade do ano e a gente já está falando isso, né? Essa semana eu estava aqui na igreja, eu não vou citar nomes porque não quero constranger ninguém, mas chegou, né, um dos nossos jovens aqui e falou, nossa, meu Deus, eu não aguento mais, é muita prova, é muito trabalho, eu estou quase desistindo da vida já. Falei, gente do céu, vem aqui me dar um abraço, vem, dê um abraço, né? Calma, vai ficar tudo bem. O nosso Deus é esse Deus que provê descanso para a nossa alma. Provê descanso para o nosso coração. Mas Ele também, Ele provê sabedoria para quem está confuso. Ele provê esperança para quem está desanimado. Ele provê força para quem está fraco. Gente, vai muito mais além do que bens materiais e coisas deste mundo que acabam. São supérfluos, temporário. O maior presente dos campos não é o pasto, é o pastor que nos conduz ao pasto. Observe que Davi diz, ele me faz repousar em pastagens verdejantes. Isso é interessante porque uma ovelha, presta atenção nisso, olha que curioso, né? Uma ovelha, ela não se deita simplesmente porque está cansada. O Philip Keller, que escreveu aquele livro que eu já mostrei para vocês, ele disse que existem algumas condições que precisam ser satisfeitas antes que uma ovelha consiga descansar. Primeiro, ela precisa se sentir segura. Se ela não se sente segura, ela não deita, ela não senta, ela não descansa. Ela precisa estar livre do medo. Não pode ter nada por perto que traga medo para a ovelha, senão ela não descansa. Ela precisa estar protegida das ameaças e ela precisa confiar que o pastor está cuidando dela. Aí sim, ela senta, deita e descansa. São exigentes, né, as ovelhas? Pois é. Eu e você somos mais. Sabe por quê? Porque a gente tem uma casa para dormir,
A gente tem uma cama confortável, um travesseiro da NASA, né, que a gente compra aí nas ruas. É meio, né, desconfiável esse negócio, mas tudo bem. E a gente não consegue dormir. Nós temos uma cama confortável, nós temos uma família por perto, nós temos recursos, mas a gente não tem tranquilidade. Porque descanso não é ausência de problemas. Descanso é confiança no pastor que provê. E é interessante, porque se você tem tudo, mas você não tem o pastor, você não consegue descansar. O contrário também é verdade. Você talvez não tenha muita coisa. Talvez a sua casa não é a casa mais segura, talvez a sua cama, o seu colchão não é o mais confortável, já está velhinho, né? Coitado, tem que trocar. Talvez você não tenha muitos bens, mas você tem a certeza do pastor. E quando a gente tem a certeza do pastor, a gente descansa. Não importa onde, não importa como, a gente descansa. A gente consegue dormir em paz, sem ter o sono interrompido pelas incertezas da vida. Quantas vezes você já acordou porque você estava pensando no dia de amanhã? Quantas vezes você acordou pensando, será que eu vou conseguir pagar todas as minhas contas esse mês? Quantas vezes você foi acordado pensando, será que eu vou dar conta? Será que amanhã eu vou ter forças para levantar saúde e vigor? Davi não diz que os problemas desapareceram, ele diz que encontrou repouso. E há uma grande diferença, né? A paz que Deus oferece não depende das circunstâncias ao nosso redor, ela depende da certeza de que existe um pastor cuidando de nós. Mas não apenas isso, Davi também, ele continua dizendo, ele me conduz a águas tranquilas. E aqui eu quero destacar para vocês a questão do conduzir, ele me conduz. A provisão do pastor não se limita aos pastos, ela inclui direção. O pastor não apenas alimenta as ovelhas, mas ele as conduz. Então lembre-se, uma ovelha sozinha, dificilmente ela encontra o caminho certo. Ela se perde facilmente, ela pode caminhar em círculos, ela pode se colocar em perigo sem perceber. E a pergunta é, não é exatamente isso que acontece com a gente? Quantas vezes nós olhamos para a vida e não sabemos qual decisão tomar? Quantas vezes nos perguntamos qual é o caminho a seguir? Quantas vezes nós somos como ovelhas perdidas, andando em círculos? Nós mesmos nos colocamos em perigos. Nós mesmos vamos para lugares que Deus não nos disse para ir. Irmãos, quando confiamos no pastor, nem sempre sabemos por onde passaremos. Eu quero que você preste muita atenção nesse princípio. Quando confiamos no pastor, nem sempre saberemos por onde passaremos, passagem. Mas cremos que chegaremos exatamente onde ele deseja nos levar. Esse princípio, ele traz paz ao nosso coração. A gente não sabe o que tem no meio, mas a gente sabe o que nos espera no final. A viagem pode ser longa, perturbadora, oscilosa, mas se você crer nesse pastor, e ele é o seu pastor, saiba de uma coisa, você vai chegar onde ele deseja te levar. O destino é garantido. Então Davi, ele acrescenta, restaura-me o vigor. Restaura-me o vigor.
E a palavra utilizada aqui, ela possui a ideia de renovar, de trazer de volta aquilo que estava enfraquecido. Davi, ele entende que existem momentos em que a caminhada da vida nos desgasta. As incertezas cansam a alma da gente. A espera nos desanima. As preocupações roubam as nossas forças. Os problemas sugam a nossa energia emocional e espiritual. E aqui encontramos uma verdade maravilhosa. O pastor não cuida apenas do caminho. Ele não está preocupado apenas com o caminho, com os perigos, onde nos levar. Ele cuida da ovelha que está caminhando. Ele cuida de nós no caminho. Existem momentos em que não precisamos apenas de respostas, de direção. Há momentos na vida que a gente precisa de restauração. Restaurar o vigor. Restaurar o ânimo. Restaurar o brilho nos olhos. Restaurar o amor, a alegria. Nós precisamos que Deus fortaleça o nosso coração. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus cansados, desanimados, emocionalmente esgotados, e é exatamente nesses momentos que descobrimos que o pastor não apenas guia, o pastor restaura. O pastor cuida das nossas feridas. Ele restaura o nosso vigor. É a imagem de uma ovelha que está com muitos machucados, talvez mancando, e essa imagem representa muitos de nós por dentro. Mas o bom pastor, ele é aquele que tem forças para pegar a ovelha no colo e cuidar de todas as feridas, para colocar ela novamente no chão e ela ter a capacidade de seguir a jornada. Esse é o nosso bom pastor. Ele cuida. Por isso, irmãos, diante das incertezas da vida, confie na provisão do pastor. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de perguntas sem respostas. Talvez você esteja preocupado com o futuro. Talvez existam situações que fogem completamente do seu controle. Mas o Salmo 23 nos convida a tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los no pastor. Davi não diz, eu conheço o caminho. Davi não diz, eu sei o que vai acontecer amanhã. Davi não diz, eu tenho todas as respostas. Ele simplesmente diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É como se ele estivesse dizendo, eu não sei tudo sobre o futuro, mas eu conheço aquele que controla o futuro. Eu não sei tudo o que encontrarei pelo caminho, mas eu sei quem está me conduzindo no caminho. Os campos podem mudar, as circunstâncias podem mudar, os recursos podem mudar, mas o pastor continua o mesmo. Fica tranquilo. E quando o pastor estiver cuidando do rebanho, a ovelha pode descansar em paz. Porque as incertezas da vida perdem o seu poder quando aprendemos a confiar na provisão do pastor. Para a gente concluir, nós aprendemos uma verdade simples, mas profundamente transformadora hoje. As incertezas da vida são vencidas quando confiamos na provisão do pastor. Davi nos lembrou que somos como ovelhas, frágeis, limitadas, dependentes, não conhecemos o futuro, não controlamos as circunstâncias, não sabemos o que encontraremos amanhã, mas a gente conhece o pastor.
A gente sabe quem é o pastor. Nós aprendemos que o maior problema não são as incertezas da vida. O maior problema é tentar enfrentá-las sem esse pastor. Porque quando o pastor é o nosso pastor, nós podemos descansar. Podemos seguir em frente, podemos caminhar pela fé. Talvez hoje você esteja carregando perguntas sem respostas. Talvez existam situações que estão roubando a sua paz. O Salmo 23 nos convida a tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los no bom pastor. Porque a nossa segurança, ela não está em saber o que vai acontecer amanhã. A nossa segurança está em saber quem está conosco amanhã. Quem caminha com a gente. Quem é o nosso pastor? Quem nos conduz? Quem provê o que a gente precisa? E mais uma vez, eu cito a frase do pastor Tim Keller. Se um dia tudo o que você tiver for Deus, você descobrirá que Deus era tudo o que você realmente precisava. O Senhor, o pastor de Davi, é o seu pastor também. Você pode dizer isso com toda a convicção no seu coração. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa última canção que nos lembra que esse bom pastor, ele está sempre conosco. Ele está comigo, ele está com você. Nos momentos mais difíceis, o pastor está lá, pode ter certeza. E ele está cuidando de você.